Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Capítulo 3 a seguir. Deus abençoe vocês que estão entrando aí. Que diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido o homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava no templo. O qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Aleluia. Com base nesta palavra, a palavra do Senhor nos fala aqui no livro de Atos, capítulo 3, nos narra uma história extraordinária, nos narra uma história poderosa, algo que vem para impactar a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala a respeito de Pedro e João. E quem foi Pedro e João? Nós sabemos que Pedro e João eram dois discípulos de Jesus, eram seguidores de Cristo. E o texto vai nos falar que agora Pedro e João vêm de uma avalanche, de uma descarga de poder, de unção, de avivamento que aconteceu lá em Atos 2. Pedro e João estavam reunidos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, quando lá em Lucas 24, capítulo 49, Jesus morreu, ressuscitou, então Jesus agora estava subindo ao céu. Enquanto ele subia ao céu, o texto vai nos falar que ele lançou uma promessa sobre o povo que estava ficando ali em Jerusalém. E Jesus disse: eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, entre Lucas 24 e Atos 2, levou apenas 10 dias. Então, o povo agora ficou ali reunido em Jerusalém, esperando a promessa qual o Senhor Jesus fez, dizendo: eis que eu subirei, eis que eu voltarei para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Então permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então todos aqueles 520 que permaneceram ali em Jerusalém, esperando o avivamento, esperando o Pentecoste, então esperando a derramada do Espírito Santo sobre o povo. O texto vai nos falar que teve pessoas que no primeiro dia foi embora, no segundo dia foi embora, e diversos, até no quinto, sexto dia, até no 10º dia tiveram pessoas que foram embora. Mas todos aqueles que perseveraram e ficaram ali, o texto vai nos falar em Atos 2, dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. Todos que estavam ali. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo o concedia que falasse. Então, ou seja, todos ali que permaneceram em Jerusalém foram batizados pelo Espírito Santo e todos ali receberam o batismo e todos foram cheios do Espírito Santo, que começaram a falar em outras línguas. Então Pedro e João vinham ali desse avivamento, desse Pentecoste, e o texto vai nos falar que todos que permaneceram ali foram impactados pelo poder do Espírito Santo. E agora, diante ali daquela manifestação, daquele poder, daquela unção, muitos estavam ali em Jerusalém naqueles dias, porque estava acontecendo festa em Jerusalém, estava acontecendo a festa. E todos que viram esses discípulos falarem outras línguas, não entendiam, ficaram um pouco sem entender o que era aquilo. E uns zombavam, outros criticavam, outros falavam que eles estavam bêbados. Então Pedro, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, o mais ousado entre todos era Pedro. Então Pedro aproveitou a multidão, aproveitou o ensejo, e Pedro agora começou a discursar no meio do povo. Foi o primeiro discurso de Pedro. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e lhe disse: homens judeus,
e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Então Pedro começou a discursar, Pedro começou agora a falar do que estava acontecendo. E Pedro agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi dizendo o seguinte: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro agora começou a citar o Velho Testamento, começou a citar o livro de Joel lá no capítulo 2, dizendo: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Pedro ali começou a citar o livro de Joel, capítulo 2. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, embaixo na terra, sangue e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então Pedro agora, ele citou o livro do profeta Joel para esclarecer, para explicar aquela ação do poder do Espírito Santo que foi derramado ali sobre todos aqueles 120 dos 500 que estavam ali reunidos, apenas permaneceram 120. Então Pedro ali começou a explicar que o que eles estavam fazendo não compactuava com a ação humana, e sim era o poder do Espírito Santo que estava sendo derramado sobre o povo. E o povo ali não estava embriagado, e sim estava cheio do Espírito Santo, que foi a promessa que Jesus fez: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então teve pessoas que, todos aqueles que permaneceram ali, foram revestidos do poder de Deus. Então o texto vai nos falar que diante desse primeiro discurso de Pedro, que pregou com ousadia, com autoridade, com graça, com sabedoria, e ele não só citou o livro de Joel, ele citou lá em 1 Samuel, ele citou sobre os feitos de Davi, ele citou várias passagens. Então agora o povo começou a ouvir aquele discurso. O povo agora começou a sentir que algo diferente estava na vida daquele homem. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O homem e a mulher quando está cheio do Espírito Santo, ele fala com sabedoria, ele fala com autoridade, ele fala com ousadia, mediante a unção do poder de Deus. Então, quando nós falamos na unção do Espírito Santo, as pessoas sentem Deus, vê Deus e glorificam o nome do Senhor. Então, agora, diante daquele discurso tão carregado de unção, tão carregado de sabedoria, muitos ali conheciam e falavam: mas esse aqui não era um pescador, não é um homem douto, um homem letrado. Como ele fala com tanta ousadia, com tanta sabedoria? Pois é isso. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, tem vida com Deus, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar autoridade, Deus vai dar ousadia. Então ele vai falar direcionado pelo Espírito Santo. Então o texto vai nos falar que alguns chegaram ali em Pedro e perguntou: como que nós recebemos também esse poder? Como que nós recebemos essa unção? Então Pedro disse o seguinte, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e convertei-vos para que seja batizado em nome de Jesus em remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, diante do primeiro discurso de Pedro, o texto vai nos falar que 3.000 almas se renderam a Cristo. 3.000 almas se converteram ao Senhor, mediante a ação do poder do Espírito Santo de Deus, na vida de quem? Na vida dos discípulos, porque diante desse poder houve sinais e prodígios, ou seja, o Senhor usou ali, o Espírito Santo usou os discípulos com muita unção, poder e autoridade. O texto vai nos falar que após essas 3.000 almas se converterem a Cristo, no versículo 42 vai dizer que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, o povo não só se converteu, eles também perseveraram na doutrina, no partir do pão e na comunhão entre os irmãos e em orações. Ou seja, o povo não só quis aceitar a Jesus, não só se converteu, mas na mesma hora foram batizados e agora estava já na doutrina, na perseverança da comunhão e no partir do pão e nas orações. O povo virou crente rápido. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo, ele transforma. O poder de Deus, o poder do Senhor transforma o quê? Transforma vidas. E agora
eles ali estavam tão cheios do poder de Deus, estava na comunhão, no partir de pão, estava amando, estava tendo comunhão uns com os outros, de tal forma que e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muitos vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam com todos. Ou seja, quem tinha condição financeira melhor do que o outro, o amor, a comunhão entre os irmãos estava tão nítido, estava tão notório, estava tão carregado de Deus, que muitos vendiam suas propriedades, os seus bens e repartiam entre si, porque ajudavam aqueles que não tinham. Olha só esse versículo 45, se as pessoas entendessem e colocassem esse versículo 45 em prática, ajudasse a quem não tem, o texto vai nos falar que eles vendiam os seus bens, as suas propriedades e repartiam entre si. Quantas são as pessoas que só querem para si, não têm coragem sequer de dar uma ajuda, uma cesta básica para quem precisa, e aqui os irmãos estavam tão convertidos, estavam tão cheios de Deus, que eles repartiam o que tinham uns com os outros. Eles vendiam as suas propriedades. E agora o texto vai nos falar que Pedro e João já vinham então desse manifesto, dessa ação gloriosa, desse poder, dessa ação entre os irmãos, desse poder, vidas, né? Aceitaram a Cristo. E agora Pedro e João, cheios de Deus, Pedro e João subiam no capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, para quê? Para orar. Por quê? Porque eles agora, o Espírito Santo havia agora instruído eles que eles tinham que orar, que eles tinham que se consagrar, que eles tinham que jejuar. Porque enquanto eles estavam com Jesus, eles só aprendiam a orar, mas eles não jejuavam. Agora eles oravam e jejuavam. Você sabia que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm que ter uma vida de oração, de consagração, de jejuns e de renúncia? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar orando, jejuando e consagrando a sua vida. Era isso que os discípulos agora estavam fazendo. Eles estavam agora entrando dentro do templo para orar. E a hora da oração, a hora nona, a hora das 3 horas da tarde. E o texto vai nos falar que ao entrar dentro do templo, era trazido um homem. O texto conta a história que era trazido todos os dias um homem que colocava ele na porta do templo chamado Formosa. E o texto vai nos falar que este homem era coxo desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu coxo. Então era colocado, todos os dias alguém colocava esse homem na porta do templo, para quê? Para pedir esmola. Então todos que entravam dentro do templo, esse homem já estendia as mãos e ali pedia esmola. Por quê? Porque ele não tinha como se sustentar, ele era coxo, ele não tinha como trabalhar, ele não conseguia ficar em pé, porque ele era coxo. Então, o ofício dele ali era estar na porta do templo pedindo esmola, pedindo ajuda, porque ele precisava dessa esmola para se manter. E o texto vai nos falar que levava-se todos os dias esse homem à porta do templo. Foram anos naquela situação, todos os dias aquele homem estava ali. Todos os dias, anos entrando e saindo, entrava e saía ano, e ele estava ali na porta do templo pedindo esmola. Ou seja, a condição daquele homem era triste, a condição daquele homem era a condição dos que estão no mundo mendigando, daqueles que estão no mundo perecendo, daqueles que estão no mundo vivendo como mendigos, mendigando e pedindo esmola. Porque todo aquele que está no mundo, todo aquele que está no pecado, a vida dele é essa, mendigar e pedir esmola. Porque quem está no mundo não tem Deus como seu Senhor, e, portanto, ele está mendigando e vivendo em pecado. Este homem, que a condição dele simbolizava o mundo, simbolizava a condição de paralisia, a condição de miséria, a condição de mendigo. Então ele estava ali agora mendigando e pedindo ajuda. E o texto vai nos falar que, entrando agora Pedro e João ao templo, o paralítico viu Pedro e João, embora ele não sabia quem eram esses dois homens, mas como era de costume, ele pedia esmola para todo mundo que entrasse dentro do templo. Então, o paralítico, vendo Pedro e João,
que entrando dentro do templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então agora Pedro com João fitando os olhos nesse paralítico, que agora não era o paralítico que estava olhando para Pedro e João, e sim Pedro e João que estava agora olhando, fixado os olhos neste paralítico. Então Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Ou seja, quando Pedro e João olhou para aquele paralítico, eu imagino que o Espírito Santo impulsionou agora Pedro e João a olhar para aquele homem. E não só olhou fixado no paralítico, como agora Pedro pediu para que aquele homem olhasse para eles. Coisa linda e gloriosa quando o Senhor Jesus olha para nós. Quando o Senhor Jesus olha para nós, o olhar de Pedro e João para aquele paralítico simbolizava o olhar de Cristo para aquele homem. Quando Jesus olhou para aquele homem, inspirado pelo Espírito Santo na vida de Pedro e João, não era Pedro e João que estavam olhando, e sim a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então agora, quando Jesus olha para o homem, nós podemos identificar, podemos entender que agora o milagre aconteceria na vida daquele homem. O milagre iria acontecer na vida daquele homem de uma tal forma que ele nem sequer imaginava. Quando Pedro disse: olhai para nós, era a mesma coisa do Senhor Jesus dizendo: olhe para mim. Porque agora chegou o tempo, chegou o momento, chegou a hora de eu mudar a tua história, de eu mudar a sua vida. Quando esse homem olhou, esse paralítico olhou para os discípulos, ele não sabia que aquele momento, que aquele dia era o dia que algo novo iria surgir na sua vida, algo novo iria acontecer na sua vida. Ele não sabia que aquele dia seria o dia do seu milagre. Ele não sabia que aquele dia seria o dia que ele iria sair daquela situação. Quando o paralítico olhou para Pedro e João, que os apóstolos pediu para que ele olhasse para ele, eu imagino que aquele paralítico pensou: ele vai me dar uma esmola, ele vai me dar algo. Mas ele não sabia que aquele dia seria algo, que iria acontecer algo extraordinário na vida dele, algo que iria impactar a vida dele para sempre, por completo. Então agora, e olhou para eles, ou seja, o paralítico olhou para os discípulos, para Pedro e João. E disse Pedro, não João. Nesse caso agora foi Pedro que entrou em ação. O Espírito Santo usou a Pedro, porque nós sabemos que mesmo João sendo discípulo do Senhor Jesus, nós não vamos ver em nenhum momento no Novo Testamento João fazendo milagres em nome de Jesus. Não, por quê? Porque o João, ele era pregador da palavra. O dom dele era de ministrar, era o dom da ciência, o dom do conhecimento. Agora Pedro, ele não só também tinha um dom da palavra, como tinha os dons de maravilha. Pedro tinha o dom de curar, tinha um dom de expulsar demônio, tinha um dom de operar sinais e prodígios e maravilha. Portanto, Pedro tinha o dom de maravilhas. Então disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha a palavra profética lançada sobre a vida daquele homem, daquele paralítico. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, Pedro quis dizer o seguinte: eu não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho prata, mas o que eu tenho, que é a presença do Espírito Santo, isto eu te dou. Ou seja, o que eu tenho, que é o poder de Deus na minha vida, isso eu te entrego, isso eu lanço sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, a palavra profética, a palavra lançada, a palavra carregada de poder e unção, lançada sobre a vida daquele homem, foi tão gloriosa, tão tremenda, que aquele homem recebeu um milagre instantaneamente. Aquele homem foi curado na mesma hora. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo,
Ô Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero te dizer essas mesmas palavras. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, eu quero profetizar milagres na tua vida. Eu quero profetizar vitória. Eu quero profetizar cura. Eu quero profetizar libertação. Eu quero profetizar milagres de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno. Então, diante dessa palavra tão gloriosa, aquele homem recebeu a cura instantaneamente. E o texto vai nos falar aqui no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ou seja, nós vemos aqui nesse versículo a ação do homem e a ação divina. Como aquele homem ele era paralítico desde o seu nascimento, mesmo Pedro lançando essa palavra profética sobre a vida dele, eu imagino que ele sentiu uma descarga, algo sobrenatural sobre o corpo dele ali. Só que ele não teve reação de se levantar. Por quê? Porque ele nunca andou. Ele era como um bebê, ele nunca andou, ele não sabia andar. Ele já nasceu coxo ele era coxo desde o seu nascimento. Então, mesmo ele sentindo algo diferente, eu imagino que quando que ele recebeu um poder vindo sobre o corpo dele ali, eu imagino que ele sentiu os seus nervos, os seus ossos sendo ali destravados ali, mas ele não teve reação de se levantar sozinho. Precisou que Pedro pegasse ele pela mão e o levantasse. Quando Pedro o levantou, o texto vai nos falar, o Pedro levantou ele, tomou ele pela mão direita, a mão destra, a mão que tinha autoridade, a mão que estava cheia de poder. Então Pedro pegou ele pela mão, levantou, pôs ele de pé, firmou os seus pés e artelhos, e ali aquele homem começou a firmar os seus pés, ele ficou em pé, e ali ele começou a dar os seus primeiros passos como um bebê. Ele começou a andar e de repente ele começou já a pular, e pôs-se em pé, andou e entrou com ele no templo. Ou seja, ele ficou em pé, ele começou a andar, e quando ele viu que ele andava, então ele começou a pular de alegria, ele começou a andar com mais velocidade, ele entrou dentro do templo. No que ele entrou dentro do templo agora, por quê? Porque ele estava fora, ele estava na porta do templo, agora ele entrava dentro do templo. No que ele entrou dentro do templo, ele já entrou andando e saltando e pulando e glorificando o nome de Deus, exaltando o nome do Senhor, porque agora ele andava, agora ele poderia dar os primeiros passos, agora ele viu que de fato o poder de Deus estava sobre a vida daqueles homens, o qual ele nem sequer conhecia, mas ele entendia que aqueles homens ali eram discípulos de Jesus. Por quê? Porque a palavra foi profética lançada: levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Essa foi a palavra lançada sobre a vida daquele paralítico. E agora, todos ali em volta viram a ação que foi acontecida, o milagre que aconteceu na vida daquele homem, porque aquele homem não parava de glorificar, aquele homem não parava de louvar a Deus, de adorar a Deus, porque o milagre foi tremendo, e muitos que estavam ali conheciam aquele homem, sabia que de fato aquele homem era paralítico desde o seu nascimento, era coxo desde o seu nascimento. Então agora aquele homem estava salteando, glorificando a Deus, e muitos ficaram maravilhados, uns ficaram curiosos, uns ficaram endemoniados, porque a ação do poder de Deus também fez quem dava lugar para o demônio se manifestar, ficar possesso de demônios, de tal forma que ali no meio daquela multidão, no meio daquele povo, tinha os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que estavam sempre no meio da multidão, eram os mesmos que perseguiram a Jesus, eram os mesmos que afrontavam Jesus quando Jesus operava maravilhas e sinais, eram os mesmos que estavam ali, era a corja toda que estava reunida ali também. Então agora muitos viram aquele homem saltando, andando e glorificando a Deus, porque viram que de fato aquele homem era paralítico, agora ele recebeu um milagre, agora ele andava, agora ele poderia sair daquela situação. E o texto vai nos falar que, aproveitando o ensejo, aproveitando a multidão, porque Pedro, ele era mestre nisso. Ele via agora que Deus estava com ele, que a autoridade do Espírito Santo estava sobre ele, e agora Pedro discursa pela segunda vez. Então Pedro discursou novamente dizendo: e pegando o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu a todos junto dele, ao alpendre chamado Salomão,
E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos este homem andar. Eu quero te dizer que não foi pelo nosso poder ou santidade, que de nós não temos nada. Mas eu quero te dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, a qual vocês mesmos matou, o qual vocês mesmos crucificou. Foi em nome desse Jesus que morreu pelas mãos de vocês pecadores, que morreu crucificado naquela cruz do Calvário e que hoje está vivo, e que foi pelo poder do nome de Jesus Cristo que este paralítico andou e saltou. Foi em nome de Jesus, que é filho do Deus ao vivo, que é filho do Deus vivo, que esse Jesus está vivo, subiu ao céu e está ao lado da direita do Deus Pai, que é filho do Deus de Abraão, que é filho do Deus de Isaac e que é filho do Deus de Jacó. Esse mesmo Jesus, que é filho de Deus, o qual mesmo vocês matou, que está vivo, que operou esse poder na vida deste paralítico. Foi por causa deste nome que este homem andou. Foi por causa deste nome que é todo poder, que o todo poder está sobre Jesus, que este paralítico andou. E esse paralítico levantou e andou. Foi por causa desse nome que o milagre foi operado pelo poder que há no nome de Jesus. Então Pedro começou agora a discursar pela segunda vez com maestria, com poder, com autoridade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Pedro. O poder do Espírito Santo, a ação do poder do Espírito Santo estava sobre Pedro. Então, mais uma vez, Pedro agora discursa. E o discurso de Pedro atraiu toda aquela multidão. O texto vai nos falar que nesse segundo discurso, um homem que era indouto, um homem que era sem letra, um homem que não sabia falar, Pedro, os apóstolos, a maioria deles eram tudo pescadores. O único que não era pescador era Dr. Lucas, que deixou de ser médico para seguir a Cristo, e Paulo, mas Paulo surgiu lá na frente. Mas os demais discípulos de Jesus eram todos pescadores, menos Pedro, menos Lucas e Mateus, mas os outros demais tudo eram homens indoutos, eram homens humildes, simples. Então agora Pedro, nesse discurso carregado de poder, de unção, o texto agora nos diz, a história nos conta que esse segundo discurso de Pedro levou 5.000 almas a se renderem a Cristo, a aceitarem Jesus como seu Salvador, totalizando no primeiro discurso, 3.000 almas. No segundo discurso, 5.000 almas. Ou seja, quando o homem está na autoridade, no poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva as vidas a se renderem a Cristo. Então, nesse discurso, baseado nesse sinal glorioso, que foi a cura desse paralítico, nesse discurso agora vidas estavam se rendendo a Cristo. Eu quero te dizer que eu não sei qual é a paralisia que tem travado a tua vida, eu não sei qual é a paralisia que tem levado você a estar nessa situação de escassez, de humilhação, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, todo o mal que veio sobre a tua vida, essa paralisia vai sair da tua vida. Essa paralisia vai ser repreendida hoje pelo poder que há no nome de Jesus, e o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. O Senhor Deus vai libertar você deste mal, dessa paralisia, dessa vergonha, dessa humilhação, desse estado deplorável que você tem vivido ao longo da sua vida. Eu quero te dizer que esse Jesus, ele tem poder de transformar vidas, que em nome de Jesus, esse nome faz toda a diferença na vida daquele que crê. Esse nome tem poder de libertar os cativos, oprimidos por demônios, oprimidos por Satanás. Eu quero te dizer que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu quero profetizar vida, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar milagre sobre a tua vida. Porque da mesma forma como Jesus usou os seus discípulos aqui, usou Pedro para profetizar milagre e cura na vida desse paralítico, eu quero te dizer que esse mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque ele não muda, ele continua fazendo os mesmos sinais, ele continua fazendo os mesmos milagres. Ele tem o poder de libertar a tua casa, ele tem o poder de libertar o teu marido, ele tem o poder de libertar o seu filho, ele tem poder de transformar vidas, porque esse nome Jesus
é o nome sobre todos os nomes. Esse Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E eu quero te dizer que Jesus, ele pode sim mudar a vida do homem. E ele tem esse poder de transformar vidas. Basta tão somente você dar lugar, basta tão somente você entregar a sua vida a Cristo, basta tão somente você olhar para o Senhor Jesus. Porque quando você olha para o Senhor Jesus e ele olha novamente para você, o milagre é certo, a vitória é certa. Algo novo vai entrar na sua vida pelo poder da ação do Espírito Santo. Eu quero te dizer que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a sua vida será mudada, a sua vida será restaurada, a sua vida vai prosperar. Eu quero te dizer que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Deus vai transformar a sua vida mediante você se entregar para Ele. Quando nós nos entregamos para Cristo, algo novo surge na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo muda. A situação de paralisia, ela sai da nossa vida. A situação de miséria e vergonha, o Senhor faz com que esse mal seja repreendido e que o Senhor pode transformar não só a minha vida, como a sua, pelo poder do seu nome. E eu quero te dizer que o mesmo Jesus que operou, usando a vida de Pedro, ele também está aqui me usando para falar contigo nesta tarde, para te dizer que eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, fica liberto, fica curado, fica restaurado pelo poder que há neste nome, que salva, liberta e batiza e leva para o céu. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem o poder de transformar não só a minha vida, não só a vida deste homem, mas a sua vida. Por quê? Porque ele é o todo poder. Então Jesus, ele está aqui nessa tarde para te dizer que não importa a circunstância, o sofrimento o qual você tem enfrentado ao longo da sua vida. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o Deus que te sara. Jesus, ele é o Deus que te liberta. Jesus é o Deus que transforma a sua vida pelo poder da sua palavra. Essa palavra tem o poder de libertar. Essa palavra tem o poder de transformar vidas. E eu quero profetizar isso na tua vida nessa tarde. Salvação, libertação e transformação de vida, porque pelo poder dessa palavra, tudo se faz, pelo poder dessa palavra, tudo novo se faz na sua vida e na minha vida. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta tarde para trazer para você. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, toma posse da sua libertação, toma posse dessa palavra que salva, que transforma e que edifica vidas em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês que entrou, mas aproveitando o ensejo, tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa tarde, que ao ouvir essa palavra foi tocado pelo Espírito Santo? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar pela tua vida. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar com Cristo, eu também vou orar pela tua vida. Tem alguém nessa tarde que quer entregar sua vida ao Senhor? A palavra do Senhor diz que quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, não endureçais os vossos corações, mas se entrega a Ele. Se lança nos braços dele. Eu quero te dizer que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Eu posso ficar 2, 3 horas pregando, mas se não for o Espírito Santo que venha te convencer, só o Espírito Santo convence o homem. Amém? Heraldo. Amém. Você quer aceitar Cristo, Heraldo? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala que quando a alma se rende a Cristo, o céu faz festa. O único momento que existe festa no céu é quando um pecador se arrepende. É quando a alma se entrega a Cristo. E eu quero orar com você então, Heraldo. Repita após mim. Eu, Heraldo, em nome de Jesus, estou entregando a minha vida ao Senhor e peço que o Senhor, em nome do Senhor, perdoe os meus pecados, porque eu estou entregando a minha vida a Cristo.
Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero apresentar a vida do Heraldo. Pai, perdoa os pecados dele. Escreve o nome dele no livro da vida. A palavra do Senhor diz que aquele que não for achado com o seu nome escrito no livro da vida não tem parte com o Senhor. E agora, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor Deus venha escrever o nome do Heraldo no livro da vida. Perdoa os seus pecados. A tua palavra nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, que o Senhor perdoa e dos nossos pecados não se lembra mais. E assim, ó Deus, eu quero abençoar a vida do Heraldo e eu quero abençoar a vida dele, a casa dele, perdoa as falhas dele e escreve o nome dele no livro da vida. Amém, meu amado? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que a partir desse momento que você está entregando a sua vida a Cristo, você possa procurar uma igreja para você congregar, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que buscar uma igreja para nós congregar, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos de um pastor para ser o nosso pastor, para nos ensinar a palavra do Senhor, pregar essa palavra. Então, escolhe uma igreja próxima a você, uma igreja que você sentir de congregar, e ali fala com o pastor dirigente daquela igreja que você já aceitou a Cristo, você apenas quer congregar, e ali ele vai te receber em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar. E eu quero te dizer que quando uma alma aceita a Cristo, o céu faz festa. Os anjos fazem festa. O único momento que os anjos fazem festa lá no céu é quando uma alma se aceita a Cristo, um pecador se arrepende. E que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Foi um dia difícil para mim, foi difícil entrar nessa tarde para pregar essa palavra. Eu estou bastante cansada, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida. E você que ainda não me segue aqui, Marley de Jesus, para receber os meus convites quando eu entrar aqui para ministrar. E eu quero encerrar a live orando para com todos vocês da live. Que Deus abençoe a todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor Deus está me dando, de estar ministrando a tua palavra, Pai. A palavra do Senhor diz que o céu faz festa quando uma alma se rende a ti. E eu quero, Deus, agradecer ao Senhor pela vida do Heraldo. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida dele, prospera ele, que ele venha permanecer firme com Cristo, que ele venha aprender do teu Espírito Santo, a tua palavra. Deus, prepara um casal de pastores para pastorear ele. Pai, prepara a igreja que ele possa congregar. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dele, em nome de Jesus, e abençoar todos que entraram na live, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Eu estou bastante cansada, gente. Foi um dia bem cansativo, mas feliz. Porque o pouco que eu preguei aqui, o Senhor tocou no coração de vidas. E eu creio que o Senhor vai tocar em coração de várias vidas, porque essa mensagem foi gravada e está sendo enviada para o YouTube. E Deus abençoe vocês também aí do YouTube.